filo de faca, onde o amor vier. E ninguém tem um mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revê-la. Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito um diamante, corta a ilusão da gente. Espetáculo! Esse Baby, aquela do Zé Ramalhos foi na veia jugular da sonegação, hein, na estimado? medida. Vocês fazem parte dessa massa, né? Sente a ferrugem lhe comer. Eu queria que você ficasse muito à vontade, Baby, porque de repente você quer essa curiosidade da tributação, de imposto. Eu tenho uma curiosidade em relação àquilo que você deixou a pergunta no ar antes, sobre o cartão de crédito, né? Eu sempre tive o que eu vejo papelzinho, eu digo, mas como exatamente, funciona? Então tá aí, ó. Realmente, eu fiz a pergunta, o Baby agora está justamente. complementando ela. Então, estimado? Continuando aquilo que nós conversamos antes, o cidadão, o consumidor cidadão, né? Que ele pode contribuir muito com a redução da sonegação se ele praticar um ato muito simples, que parece uma coisa quase insignificante, que passa despercebido, que é justamente solicitar um cupom fiscal, solicitar uma nota fiscal quando faz a sua aquisição, seja uma compra, seja o recebimento de uma prestação de serviço, enfim. Esse seria a atuação do consumidor e que teria um avanço gigantesco. É ali que o consumidor pode ajudar muito, porque ele não está prejudicando o fornecedor. Não. Ele está ajudando o Brasil, na verdade, né? Sim. A sua cidade, Sim. o seu estado. E é interessante, Nery, que quando o consumidor adquire um produto, incluído no produto, no preço do produto, então quando, por exemplo, o Baby compra as cordas do violão, incluído no preço das cordas, vai estar o quê? Vai estar o IPI, vai estar o ICMS, vai estar o imposto de renda, as contribuições, enfim, tudo isso está incluído. Então, quando o consumidor deixa de exigir o cupom fiscal, no fundo, está contribuindo para que aumente a evasão fiscal. E às vezes acontece o seguinte, o consumidor pede o comprovante do cartão de crédito, mas não recebe o cupom fiscal. É essa a pergunta que o Baby... Exatamente. O que, de fato, para efeitos fiscais, o que vale é o cupom fiscal. E essa é uma forma de evasão fiscal das mais simples até e fáceis de justamente de se comprovar, porque nós cruzamos não só a Receita Federal como a Receita estaduais, nós cruzamos aquilo que é transmitido pelo cartão de crédito com o que é emitido de cupom fiscal. Então, não faz sentido o contribuinte praticar uma forma dessas que é tão fácil de ser constatado. Mas é o cupom fiscal que o consumidor deve exigir. Mas o Baby foi lá, comprou as cordas do seu violão. Eu fui lá, comprei uma armação de óculos. Aí eu paguei com o cartão de crédito, peguei o talãozinho ali, o tiquete aquele do cartão, para ter o meu controle lá de crédito, débito, sei lá o que, aquela maracutaia toda. Mas eu não peguei o cupom fiscal e também o fornecedor não me entregou. Isso quer dizer que ele está sonegando ou não? Sim, está sonegando. Ele está sonegando. Está sonegando. O controle fiscal é realizado pelo cupom fiscal. E não pelo controle. Claro que o comprovante do cartão de crédito nós vamos depois cruzar. E esse cruzamento depois vocês podem pegar aquele daí? Com certeza. Aí vocês pegam. Com certeza. Então eu chego à conclusão que a informatização ela é muito importante hoje nesse controle da sonegação ou da corrupção, porque não deixa de ser uma corrupção. Esse cruzamento de dados é uma coisa que tem funcionado bem, mesmo assim ainda temos esses 500 não é milhões, bilhões de sonegação, de corrupção, de dinheiro que não era recolhido de tributos nesse Brasil? Sim. Aliás, os sistemas informatizados, hoje em dia, as tecnologias de ponta, hoje em dia, elas contribuem não só com o controle da sonegação fiscal, mas principalmente com o controle da corrupção propriamente. Essas operações Lava Jato, elas só alcançaram o resultado
que se vê hoje em razão de sistemas informatizados e cruzamento de informações. O que o ser humano jamais conseguiria fazer manualmente, verificar a circulação do dinheiro, as contas, porque isso não são atos simples praticados. Quem pratica corrupção naquele nível, pratica de uma maneira muito arquitetada e difícil de ser rastreada. Só com sistemas de informação bem organizados para conseguir... E também de um trabalho, eu vou jogar o braseiro para a sardinha de vocês, auditores fiscais. Também do trabalho dos auditores fiscais, né? Principalmente a Receita Federal. Que é pouco conhecido esse trabalho. Quem de fato organizou e conseguiu identificar como circulou aquele dinheiro, não só de todas as formas de corrupção que nós conhecemos atualmente nos meios de comunicação, foi principalmente a Receita Federal, e eles têm computadores com uma capacidade gigantesca de processamento para justamente conseguir rastrear mas a Receita Federal, com todo respeito, até daqui a hora que der, também temos que fazer aqui um programa como auditores da Receita Federal. Mas me chama a atenção uma coisa, estimado, não sei se você vai talvez poder falar, se tem conhecimento disso que eu vou perguntar. Mas é uma coisa que me veio agora. Porque a gente vê tanto desvio de dinheiro, corrupção, é dinheiro para cá, é dinheiro na cueca, é dinheiro no tênis, é dinheiro lá não sei a quando, naquelas partes, não parte, eles escondem dinheiro para tudo quanto é lado. É 51 milhões dentro de um apartamento na Bahia, daquele Gedel Vieira das contas, não sei da quanta, que está 8 meses lá no Supremo, que a coisa também não anda, que daqui a pouco tira de lá o processo e volta tudo a estaca zero lá para Salvador, Bahia, porque tudo é interesse que fica meio engavetado, dá a impressão que é isso, mas que a Receita Federal... O crescimento das pessoas, você vê que o cara não tinha nada. Nada. Conhece, a nossa região aqui a gente conhece todo mundo. Ou não conhece quase todo mundo. Aí, pô, de repente o Neri não tinha nada. Mas o Neri trabalha, ganha, sei lá, 5 mil, 10 mil, 12 mil. E daqui a pouco o Neri já vem com 2, 3 sítios, e terreno na BR, e cavalo Paraguai e Uruguai, aquele que larga e não chega, outro larga e não largou e chegou, e o motorhome, e lancha não sei das quantas, 10 milhões, 5 milhões, 12 milhões de dólares, e aviãozinho, e daqui a pouco tá de teco-teco, daqui a pouco já tá de... Tem umas coisas que eu não sei como é que eles não pegam, eu não sei esse crescimento. Apartamento lá em Balneário, já compra um de 12 milhões de frente pro mar, mas daí a namorada, que é a outra namorada, precisa mais um, já compra mais um, e é tudo assim, mas esse dinheiro não passa lá no imposto de renda, esse cruzamento não existe, estimado. Neri, eu fico nervoso, eu fico, como diz o Biriba, prostituto com isso. Isso chama atenção. Hoje em dia, não posso falar pela Receita Federal, mas de fato causa estranheza o caso, por exemplo, 51 milhões de reais retirados em espécie. Onde é que saiu? Saiu do Banco Central? Onde é que saiu? Sair. Né? Então, lá no caixa do banco não saiu. O que eu percebo hoje, posso falar em termos de Estado, nós temos uma quantidade gigantesca de informações, mas nós não temos ainda a capacidade de processar isso tudo e identificar uma série de... E estamos trabalhando nisso, porque nessas operações em nível nacional, as receitas estaduais do país contribuíram bastante também. Mas em alguns aspectos ainda nós só percebemos depois de um tempo um fato ocorrido. Aliás, a sonegação ela sempre ocorre, os contribuintes estão sempre arquitetando uma nova forma de evasão. Isso. Não todos também, né? Não todos. É preciso reconhecer que nós temos contribuintes que têm uma condição assim justamente de cumprimento das leis. Eu acho que o maior contribuinte mesmo que contribui mesmo é aquele povão, que eu chamo de povão, mas é o povinho, que esse paga, o IPTU ele paga. A gente vê muita gente que deixa o IPTU lá, que tem vários patrimônios e patrimônios, Sim. Vai lá para dívida, depois vai renegociar, e depois vem aquele tal de refis, aquela coisa toda, que daí tem parcelamento, aí já tiraram o juro fora, a correção monetária, mas quem pagou foi o coitado do pobre, porque esse paga em dia. Você pode ver que normalmente ele paga em dia. Neri, é importante destacar, quem paga tributo hoje no Brasil, muitas vezes não, o contribuinte recolhe, mas quem paga essa conta? Quem tem o ônus do tributo, no fundo, é o consumidor. Então é o cidadão. Porque isso vem na compra, claro, você paga, está ali embutido. Tem aquele que paga porque tem que pagar o IPTU, o IPVA, e ele paga também quando ele adquire, é ele que paga. Então, quando ele deixa de exigir um cupom fiscal, na verdade, ele está contribuindo para um mal para si próprio, porque esses recursos vão deixar de ingressar. E eu comprei um violão desse do Baby, o violão, viola, sei lá o que é, enfim, o microfone, isso eu estou pagando o que em cima disso aí, uns 40%, 50% de imposto, está embutido ali? Depende de cada produto. Em 45%, em média? Sim, depende. Produtos que são de necessidades básicas, por exemplo, alimentos, eles têm uma tributação menor. Então, hoje no Brasil, os alimentos ficam na faixa de 25%.
é um percentual alto, tá? Medicamentos, um pouco menos, né? Claro, porque são principalmente aqueles medicamentos essenciais. E é claro que tem aqueles produtos que têm uma tributação maior, e aí chega a 30, 40, 50, cigarro, bebida alcoólica. Quanto, mais ou menos? A média hoje, 40%. no Brasil, próximo de 40%. Porque 40% está embutido em qualquer produto. Em qualquer compra, produto né? que nós compramos. Comprei essa canetinha lá, Sim. estou pagando em média uns 40% Mais só ou de menos, imposto em cima é. disso aqui, né? Mas aí eu chego à conclusão também, estimado, eu sou obrigado a fazer você como auditor fiscal da Receita do Estado. E a gente vê que entra governo, sai governo, independente se é município, se é executivo estadual, se é executivo municipal, é o executivo governador do estado, aquela coisa toda lá. Meu Deus, não damos conta e o limite da folha está estourando, está sempre estourando, porque eu nunca vi tanto cabide de emprego e tanto portaria para botar esse aqui lá, aquilo lá. E a arrecadação nunca chega, sempre falta, e tem que arrecadar mais, e o Estado nunca tem dinheiro. Estamos passando dificuldade de novo, estimado, no Estado Sim. de Santa Catarina. No momento o Estado, inclusive, ele está com as contas equilibradas. 2 estados que estão com as contas mais equilibradas ainda, Santa Catarina e a Bahia. Aliás, a Bahia está melhor do que Santa Catarina. Mas nós estamos no limite. E qual é o caminho para isso? Afinal de contas, a arrecadação aumenta, as demandas sociais aumentam, nós não conseguimos, deixamos muitas vezes de transferir recursos para a saúde. E me parece que o caminho é uma discussão que é aquilo que alguns denominam de Estado na medida. De fato, para que o Estado deve existir? O Estado deve existir, claro, às vezes nós percebemos que servidores públicos existem dentro do Estado que não faz sentido. Nós temos um problema no Brasil, e isso também envolve Santa Catarina, e vive aqui, é local também. Nós temos um problema de escolha de prioridades na administração pública. O orçamento público deve ser um documento de escolha de prioridades. O administrador público deve saber o que é mais importante para a sociedade. O que nós vemos em Santa Catarina, a título de exemplo? Nós, hoje em dia, está se tentando reduzir um pouco isso. Nós temos festas aqui na região, temos obras, centro de eventos que foram construídas com um fundo de cultura, mas que não faz sentido. Não faz sentido não de que um determinado evento, um evento cultural, uma festa, não seja importante. Mas o que não é possível é o Estado estar arcando com o custo de uma festa quando existe um custo muito maior. Por exemplo, o Hospital Regional. Eu lembro que em 2003, quando foi construído um grande centro de eventos aqui no Alto Vale, o Estado contribuiu com 3 milhões. A dívida do Hospital Regional era de 2 milhões à época, alguma coisa nesse sentido. E nós precisamos do hospital, né? O que é mais importante, entende? Essa é a pergunta que se faz. Por isso que a boa escolha de um administrador público, seja o prefeito, seja o governador, tem que ser, não pode ser qualquer, tem uma pessoa que tenha conhecimento para justamente poder gerir a coisa pública. Ele não é um gerente qualquer. Você não escolheria um gerente na sua empresa que não tivesse conhecimento e capacidade de administrar. Assim como nós não devemos escolher um prefeito, um governador, que não tenha capacidade de gerir aquilo que é nosso, que é de todos. Sabe porque o dinheiro está lá e nós recolhemos os impostos. Sim. Mas o que me chama mais atenção para encerrar esse bloco, estimado, e nós vimos ao último bloco do programa, ver como passa tudo muito rápido. O assunto, quando é bom, passa rápido. E o assunto é muito importante mesmo. Principalmente para o nosso micro, pequeno empresário, médio, grande, e para a população. Para o agricultor, que vamos falar daqui a pouquinho, muito importante também, o que o agricultor compra, máquina, trator, combustível, energia elétrica, vamos falar já também na sequência. Mas me chama muita atenção, estimado, essas prioridades, que a folha de pagamento nunca é uma prioridade. Ela sempre está estourando o limite de responsabilidade fiscal. Me desculpa, mas eu vejo muita teta e muito agarro nesses cabides, nessas coisas todas. Eu penduricário para lá, penduricário para cá, porque eu tenho que botar isso que o deputado pediu, agora esse aqui perdeu emprego lá, mas o deputado pediu, ele tem que vir, tem que abrigar, não pode ficar sem o salário. Agora eu vou deixar o meu companheiro que me ajudou sem... Eu tenho que botar lá, daí bota lá, mais 10 mil, 20 mil, não sei o quê, aí tiro outro, remaneja para lá. Essa coisa que, como diz o Oswaldo Guerra, que foi vereador, mora lá no Rio de Janeiro, estimado, eu vou ao banheiro, ao BVC, Gumita. É mais ou menos isso, não? Nojento? Estimado, Bibi, é contigo. Vamos lá. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era Belle de Jour, era a moça da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul, a Belle de Jour.